do Eterno. Bendito seja para sempre o seu nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez, Todo-Poderoso nos concede a graça de estarmos juntos, em famílias, para continuarmos o estudo dessa maravilhosa porção, Vaet Hanan. Vamos abrir em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, um dos capítulos mais conhecidos do livro de Devarim. Baruch Hashem. E esse texto que vocês estão vendo na tela, esse texto que vocês estão observando na tela, é também um dos textos mais conhecidos e mais citados, um dos versos mais citados na língua hebraica. O famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sem dúvida, um dos mais conhecidos e um dos mais citados no dia a dia, no mundo inteiro. Os falantes de língua hebraica é o texto mais citado, não tenho a menor dúvida, no dia a dia, é o Shema Israel. É considerado por muitos sábios do passado e até os dias de hoje, o maior preceito da Torá. O maior preceito da Torá. Tanto que no texto original, vocês estão vendo aqui na tela, texto original, a letra Ain da palavra Shema, ela está maior do que as demais. Assim como o Dalet da palavra Echad, aqui é um Dalet, aqui não é um Raf Sufit, é um Dalet, olha o Kodesh aqui. O Dalet também está maior da palavra Echad. O Ain de Shema e o Dalet de Echad, eles estão num tamanho maior. Vou mostrar a vocês aqui. Tirei uma foto aqui da Torá Sefer, uma edição que eu tenho da editora Sefer, da Torá. Observe que eu circulei o Ain e circulei o Dalet da palavra Shema, que foi mantido como todos os copistas que fizeram, todos os soferim, eles seguiram também a mesma coisa. Eles viram que estava maior a letra e não quiseram modificar isso. Até o tamanho da letra um pouco maior, eles colocaram. Algo que não é comum. Mas se a última cópia estava assim, eles foram colocando assim para frente e sempre fazendo a mesma coisa. Os sábios nos dizem o seguinte, que o fato do Ain e o Dalet estarem maiores no Shema e no Echad, no início e no final dessa frase, simboliza o seguinte: juntando a palavra Ain com o Dalet, nós temos a palavra Ed. Ed, em hebraico, significa testemunho. Então, eles dizem que o Ain está maior e o Dalet está maior para que seja formada uma palavra, as duas letras em destaque,
para que tenhamos em vista que esse preceito, na verdade, trata-se de um testemunho. Isso é um testemunho para o povo da Teshuvá. Sempre se colocou o Shema como o maior preceito da Torá. Isso não é algo novo, é algo muito antigo, muito antigo. Coloquei para vocês aí o texto. Coloquei para vocês aí o texto. Você está vendo aqui o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Repetindo, o Ain e o Dalet, eles são um pouco maiores. As letras têm um tamanho, isso é algo bem pitoresco, né? As letras têm... Não é o único lugar da escritura que aparece algo assim, também aparecem letras menores. Também aparecem em alguns lugares letras menores, menores do que todas as outras. Também aparece em alguns lugares. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Vamos focar. Ouve, ouça, escute, preste atenção. O Shema tem esse simbolismo. Ouça, escute, esse significado. Essa palavra, Shema. Ouça, escute, preste atenção. Nós vimos que essa frase, Shema Israel, não é algo que aparece somente aqui. Essa frase não é somente desse capítulo 6. Nós vimos hoje pela manhã a mesma coisa, Shema Israel, aparecendo no capítulo 5. No capítulo 5, no verso 1 de Devarim. A mesma coisa, a mesma frase. E para vocês terem ideia, essa frase, Shema Israel, ela aparece, essa frase, Shema Israel, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aparece 5 vezes na Torá. 5 vezes. 5 vezes aparece essa frase, Shema Israel. E das 5 vezes, todas são em Devarim. Devarim 5, Devarim 6, Devarim 9, verso 1, Devarim 20, verso 3, e Devarim 27, verso 9. Devarim, Deuteronômio 5, verso 1, Devarim 6, verso 4, Devarim 9, verso 1, Devarim 20, verso 3, Devarim 27, verso 9. Aparece a expressão Shema Israel. Então, 5 vezes. Aparece essa expressão nos escritos nazarenos? Aparece uma vez. E nós vamos ver daqui a pouco o que significa, por que apareceu algo que não é muito comum aparecer nas escrituras. Capítulo 12, verso 28 do livro de Marcos, é onde aparece, é a única vez que aparece o termo Shema Israel nos escritos nazarenos. Não aparece nenhuma vez nos profetas, como também não aparece nenhuma vez nos escritos, mas aparece uma vez nos escritos nazarenos. Ve errad min ha-soferim, e um dos soferim, um dos escribas, aqui o tradutor colocou, um dos mestres da Torá, não está errado, eu expliquei a vocês o que é soferim pela manhã. Ba ishma otam nidebarim yardav uvirotoki heitev ana al dibreihem va ishilavehu mareshit kol ha-mitzvot.
Mareshit kol ha-mitzvot. Um dos mestres da Torá, um dos escribas, um dos soferim, se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: Mareshit kol ha-mitzvah. Qual o primeiro dos mandamentos? Qual o primeiro dos mandamentos? Mareshit. Reshit quer dizer princípio, primeiro. Daí vem a palavra Bereshit, no princípio. Mareshit kol ha-mitzvot. Qual o primeiro dos mandamentos? Ou seja, qual o mandamento mais importante? O primeiro aqui não é em relação à ordem, e sim qual o que está em cima, no topo. Qual o mais importante? Reshit aqui não tem a ver com primeiro lugar ou primeiro que apareceu. Não. Reshit aqui tem a ver com importância. Qual o mais importante? Verso 29. Va'ya'an Yeshua Harishoná Halô Ri. Yeshua respondeu, a mais importante é, ou a primeira é, a mais importante é, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa foi a resposta de Yeshua. Ele continua. A resposta não é só essa. Ele continua. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvichol nafshecha uvichol meodecha. Perdão. Uvichol madacha uvichol meodecha. Zot hi ha-mitzvah harishonah. E você deve amar a Adonai, seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com toda a força. Então, existe aqui algo que Yeshua coloca e é essa parte aqui que não aparece na Torá. O Vihol Madaha. Madaha vem da palavra Yadá, conhecer intimamente. Você deve conhecê-lo, buscar conhecer com todo o seu ser, com toda a sua força. Ele diz, a segunda é Ve'ahavta lereacha kamocha ve'em mitzvah gedolá mishtaim ele. Não há mandamentos maiores que estes. Ou seja, não há mandamentos maiores que esses dois. Esses são os dois principais mandamentos. Ou seja, esses são os dois pilares da Torá do Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai nosso Elohim, Adonai é um. E você deve amar Adonai, o seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse é o primeiro pilar, a primeira tábua, como vimos pela manhã. E o segundo pilar é justamente esse. Ve'ahavta lereacha kamocha. E ame ao teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maiores do que esses. Não existe.
Essa foi a resposta de Yeshua, e é aqui que aparece o Shema. A resposta não é que o Shema é o maior preceito da Torá. Não é simplesmente o Shema, mas é o significado de todo esse texto. Yeshua, ele não está dizendo que Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, é o principal preceito. Quando ele cita Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ele está citando o trecho da Torá. Ele está dizendo, aquele trecho da Torá é o que há de mais importante, juntando com Vaikra, capítulo 19, verso 18. E Vaikra, capítulo 19, verso 18, diz isso aqui, Ve'ahavta lereacha morra, e ame o teu próximo como a si mesmo. Levítico 19, verso 18. Antigamente, não existia capítulos e versículos. Não existia capítulos e versículos. Então, para você indicar a alguém, para você indicar para alguém um texto, para você indicar a alguém um texto, para você indicar para alguém uma referência da Escritura Sagrada, você não tinha, como nós temos hoje, da Idade Média para cá, isso é muito bom. Por causa dos debates forçados que os judeus eram obrigados a participar nas cortes da Inquisição, eles eram obrigados a participarem de debates, né, com os cristãos, e por isso, como esses debates demoravam muito, porque eles tinham que procurar os textos para poder citar, então eles criaram os capítulos e os versículos para facilitar na hora em relação aos debates. Os debates que os judeus eram obrigados a participarem. Muito bem. Pelo menos teve algo bom, né? Porque é muito mais fácil com capítulo e versículo. Mas como é que eles se viravam antigamente? Como é que o povo de Israel se virava antigamente? Se virava da seguinte forma. As porções que nós temos hoje, quando a gente fala assim, a porção Va'et Hanan, né? Va'et Hanan. Deixa eu colocar aqui na porção Va'et Hanan, no início dela. Vou explicar para vocês como é que funciona. Pronto. A porção Va'et Hanan. Pronto, aqui. Aqui está na porção Va'et. A porção Va'et Hanan, ela é bem interessante. Por quê? Porque na porção Va'et Hanan, aqui você está vendo o próprio nome, Va'et Hanan. E é aqui que inicia a porção. Então, quando se iria estudar a próxima parte da Torá semanal, a próxima porção semanal, as pessoas já tinham uma lista de todas as porções, o nome da porção. Então, sempre tinha alguém habilidoso em relação a isso, para pegar o rolo da Torá e procurar essa expressão, Va'et Hanan. Obviamente que se deixava marcado, né, com alguma coisa marcada da última porção para facilitar. Mas se por acaso se perdesse essa marcação, era só se lembrar do nome da porção, pois sempre a porção inicia com... O nome da porção é justamente o início, o trecho. Isso acontece num momento muito conhecido da vida de Yeshua, no momento em que ele está morrendo, e que ele cita para aqueles que estão ali presentes, acompanhando aquele momento tão terrível. Muitos que estavam ali já tinham ouvido falar sobre ele, já tinham ouvido alguns dos seus ensinos, e não conseguiam compreender o que estava acontecendo naquele momento, como um homem que não cometeu nenhum crime, um homem que nunca cometeu nenhum deslize na vida, estava passando por uma coisa daquela. Como o Eterno poderia permitir aquilo? E vocês ouvem muito bem o
o momento, você se lembra muito bem o momento que ele abre a sua boca e cita o seguinte, Pai, não é pai, perdoa, ele diz assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa meu Elohim, por que me desamparaste? Muitos teólogos, ao longo da história, sempre debateram em relação ao porquê dele ter dito isso. Porém, por falta de conhecimento em relação ao assunto, o que eles não sabem é que Yeshua não estava falando para o eterno. Não. Eu tenho certeza. Eu tenho total certeza que ele não estava falando para o eterno. Ele não estava dizendo para o eterno, meu Elohim, por que me desamparaste? Não. Ele estava falando para os seguidores que estavam ali, para os seus seguidores que estavam ali, ou para alguns simpatizantes que estavam vendo ali o que estava acontecendo com ele, confortando-os com um texto bíblico, com um salmo que descrevia, inclusive, o momento que ele estava vivendo. Todo aquele momento terrível. Porém, o Salmo 22 finaliza justamente com o triunfo, com a vitória. Então, ele estava dizendo, tudo que está passando comigo já foi predito, tinha que acontecer, é necessário que acontecesse. Veja, por exemplo, eu coloquei na tela para vocês aí a Bíblia, a Davar, Salmo 22, ele estava citando o Salmo 22. Lam natseach al eilet hashachar mismole David. Isso aqui não faz parte do Salmo, é como se fosse um título, né? Falando que o Salmo de David, para o compositor, para o tocador de algum instrumento musical, Mismole David, Salmo por David. O Salmo começa aqui no verso 2. O que é que diz o Salmo? O início do Salmo. Eli, Eli, lama sabachthani. O que Yeshua cita é o Salmo 22. Você se lembra do Salmo 22, que cita, inclusive, o momento em que repartiram, lançaram sortes sobre as vestes de Yeshua. Está no Salmo 22. Como um leão rasgaram as minhas mãos e os meus pés. Né? Como um leão rasgaram as minhas mãos e os meus pés. É exatamente o que aconteceu com ele. Exatamente, ele está citando o Salmo 22. Lembrem-se do Salmo 22. Mas na época não existia Salmo 22. Não tinha esse número. Ele simplesmente cita o início do Salmo, que aí, obviamente, todo mundo vai lembrar. Eli, Eli, lama sabachthani. Aquele Salmo de Davi. Aquele famoso Salmo. E aí as pessoas iriam lembrar do que ele estava passando e trechos que aparecem no Salmo. Se não lembrasse no momento, lembraria depois, entenderia depois. Então, sempre foi costume, antigamente, citar textos. O início do texto, né? Citar o início do texto. E quando você citava o início do texto, a pessoa, obviamente, poderia se lembrar, né? Poderia se atentar para o que você estava querendo citar, para o texto que você desejava citar. Vamos voltar aqui para o
Shema, né? Vamos lá. Então, eu acredito que você entendeu um pouco do que eu quis explicar. E aí você entendeu. Só um instantinho aqui. Pronto. E aí você entendeu quando Yeshua cita para aquele soferim o Shema Israel. Ele não está dizendo exatamente, olha, o mais importante é o Shema Israel. Tanto que depois ele cita o texto inteiro, tá? Tanto que depois ele continua citando o texto. Amarás ao Eterno, porque assim é a continuação do Shema. Dizer que simplesmente a frase Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, é o que há de mais importante na Torá, as pessoas não estão entendendo realmente o significado do Shema. Então, vamos tentar entender? Vamos lá. Vamos destrinchá-lo, né? Vamos analisá-lo de uma forma que possamos entender. E eu vou utilizar o maior tempo, principalmente ao discorrer do Shema, não simplesmente em cima dessa frase, mas o que vem após ela. Que isso é que as pessoas se apegam muito ao verso 4 e esquecem, na verdade, o que há de mais importante, que é o conteúdo que vem após o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, Adonai, o nosso Elohim, Adonai é um. Ouça, Israel, preste atenção. Adonai é o único que existe. Não há outro além dele. Por isso, vem o verso 5. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvichol nafshecha uvichol meodecha. E amarás, ou e amarás, futuro, ve'ahavta, e amarás a Adonai, et Adonai, tanto no começo como no final, né? Aleph e Tav, princípio e fim. Adonai Elohecha, Adonai o teu Elohim. Behol levavecha, com todo o teu coração. Behol. O B aqui é de no, ou na. E o kol, com kaf, diferente de kol com kuf, que é voz. Kol com kuf é voz. Kol com kaf é tudo, ou todo. No todo coração. Mas aí fica estranho a tradução em português. Por isso que traduziram com todo o teu coração. Mas vamos destrinchar isso aqui. Você deve amá-lo dentro do seu coração. E não só uma parte do seu coração, mas todo o seu coração. E é preciso entender o que é coração. Não é o órgão do corpo que bombeia o sangue para, né? Não é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Não é desse órgão que a Escritura fala. Quando a Escritura fala de coração, ela fala de algo que somente você pode tocar dentro de você, dentro do seu ser. É o local onde você faz a escolha final. É onde você escolhe amar ou odiar, gostar ou não gostar. É onde você decide as coisas. É o seu ser. É o seu eu. É a sua alma. Mas não é simplesmente a alma, mas é o que há no mais recôndito da alma, no mais escondido da alma. Algo que somente você tem acesso.
Somente você, mais ninguém, nem o próprio Adonai, porque ele abriu mão disso. Com todo o seu ser, esse ser que o tradutor colocou aqui é de nefesh, nun, p e shin. Nefesh, ou nafesh. Nefesh quer dizer alma. Então, quando ele fala ser, ele está se referindo à alma. O texto fala alma. É com a alma, é com o seu eu. E é o que nós somos. Nós somos alma vivente. Não adianta as pessoas tentarem, e como fizeram ao longo de toda a história do paganismo, como fizeram ao longo de toda a história. O paganismo ensina algo completamente diferente. É uma rebelião contra o Eterno desde o princípio. Nimrod, o iníquo, o transgressor, aquele que se colocou acima do Eterno, aquele que se apresentou à humanidade como uma alternativa a Adonai, se colocando como alguém, inclusive, mais poderoso que Adonai, quando descobriu que a sua linhagem, a linhagem de Ram, havia sido amaldiçoada, não a linhagem toda, mas o último filho, o mais novo, Kenaã, ele decidiu revidar de uma maneira o seu próprio nome, desde que ele nasceu. Parece que já prepararam ele para isso. Nimrod quer dizer rebelde. Nimrod, rebelde, nome hebraico. Rebelde. E uma das maiores rebeldias dele é ir de encontro a todo o ensino do Eterno. E um dos ensinos de Adonai, da Torá, logo no princípio, no livro de Bereshit, e isso se estende por toda a Escritura Sagrada, é esse. Nós somos Nefesh Ha'im, alma vivente. E só se tornamos viventes, fomos criados como uma alma. E só se tornamos alma vivente quando o Eterno soprou nas nossas narinas o Neshama, o fôlego de vida, a vida. E essa vida, quando sai de nós morremos. Em vez de sermos alma vivente, passamos a ser apenas alma, sem vida. E a alma está ligada ao corpo sempre. E nunca deixará o corpo. Por isso que é necessário o corpo para a ressurreição. A ressurreição, para haver ressurreição, é necessário ter o corpo. Não importa o estado desse corpo. Se já virou, inclusive, pó. Mas ele voltará novamente, o Eterno reconstituirá, porque cada corpo tem o seu DNA, cada corpo tem a sua identidade e é única. Não existe um igual ao outro, não existe. Por mais semelhança que tenha, inclusive entre os gêmeos, o DNA tem traços diferentes. Nunca é igual. É impossível ter alguém igual a outra pessoa. Impossível. A Escritura nos ensina o tempo inteiro que somos alma vivente. Por que o ser humano, orgulhoso do jeito que é, não aceitou essa história de alma, de ser alma? Porque ele sabe que a alma depende totalmente do fôlego de vida. E quando esse fôlego de vida sai do corpo do ser humano, acabou, morreu. Então, é muito melhor acreditar que, em vez de você ser uma alma vivente que depende do fôlego de vida, é melhor você acreditar que você é outra coisa. Que você é o próprio fôlego de vida. Ou seja, que você é a própria vida. Que você é o próprio mover que o Eterno soprou nas suas narinas. Porque é algo que não morre.
sai do ser humano, mas continua existindo. Volta para o eterno que o deu. Esse tipo de rebeldia, de paganismo, desde o princípio foi ensinado, inclusive no Jardim do Éden, quando a serpente conversou mais ou menos o que eu estou falando aqui com vocês, com os nossos pais. Não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Ah, mas se nós comermos... Não, vocês não vão morrer. Vocês continuarão vivos e serão como o Eterno. O Vihol Meoderra, e com toda a sua capacidade, com todo o seu ser, com todo o seu eu, com todo o seu eu, com toda a sua identidade, com todo o que você entende o que você é, toda a sua identidade, toda a sua história, tudo o que você vive no dia a dia, tudo o que você já passou, tudo o que você carrega com você, todas as suas lembranças, os seus medos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acredita, o que você não acredita. Ou seja, toda a sua constituição deve ser voltada para o Eterno. Deve ser dedicada, deve ser colocada abaixo de Adonai. Ele deve ser levado sobre tudo isso. Nada disso pode atrapalhar o seu relacionamento com ele. Não importa de onde você veio, não importa o que você já fez, não importa, nada disso importa. A Techuvá, o Eterno, ele é o mais importante. E tudo isso fica abaixo dele na nossa vida. Depois, ainda é citado o Vihol, e contudo, Meoderra. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu conversava com um amigo judeu, Baruch Hashem, lá em Israel, quando estive recentemente, uma família. No Shabat, a gente sentou numa mesa, depois do jantar, e começamos a conversar. E ele fala um pouco de português, dá para entender. Ele abriu para mim, eu pedi que ele trouxesse a Torá, e ele abriu a Torá, e a gente começou a ver alguns textos, e eu fiz questão de colocar nesse texto aqui, e a gente foi conversando sobre cada palavra do Shema. E quando chega nessa palavra aqui, é bem interessante, porque quando chega nessa palavra aqui, ele diz, olha, quando chega aqui, a gente fica pensando, e é engraçado, porque quando a gente lê isso em hebraico, é algo bem interessante. Porque aqui é a palavra meod, tá vendo aqui? Meod. Mem, Aleph e Dalet. Meod. Meod. Mem, Aleph, Dalet. Meod. Você sabe o que é meod? Meod é muito. Quando a gente fala Tov meod, muito bem ou muito bom. Tov, que é bom ou bem. Meod, muito, muito bom. Quando eu falo Naim meod, muito prazer. Naim é prazer, algo agradável. Meod é muito, muito agradável, muito prazer. Naim meod, muito prazer. Quando eu falo, eis que tudo que fiz é Tov meod, o Eterno disse isso ao completar a criação no final do 6º dia. Eis que tudo que eu fiz é Tov meod. Tov é bom. Meod é muito, muito bom. Ok, você já entendeu o que é meod, mas quando chega aqui, esse Ra aqui no final sempre é o teu, a tua. Por exemplo, se você pegar uma frase da Escritura que diz Torah terra, Torah terra, Ve'eshmerá, Torah terra, Tamid, Leolam, Vaed. Ve'eshmerá, e guardarei
Torateja, a tua Torá, tamid, continuamente, leolam, vaed, para todo sempre. Guardarei a tua Torá continuamente para todo sempre. Então, o Ra, quando vem no final, o Ra não faz parte da palavra, é uma flexão. Como, por exemplo, aqui, ó, Elohecha. Aqui seria a palavra Elohei, o teu Elohim. Mas aqui foi acrescentado o Ra no final. Esse Ra aqui não faz parte da palavra, é uma flexão, quer dizer o teu Elohim. A posse do outro. Não a posse dele que está falando, mas a posse do outro para quem ele está falando. Quando fala aqui, Nafshecha, a palavra é nefesh, alma. Nafshecha, a tua alma. Quando eu falo aqui, levavcha, vem da palavra lev, quer dizer coração. O teu coração. Agora, quando eu falo meodecha, esse ra aqui não faz parte da palavra. A palavra é simplesmente meode. Mas se eu coloco o ra aqui, é o teu meode, ou seja, o teu muito. É isso que é interessante. O que quer dizer isso? O tradutor colocou, e com toda a sua capacidade. Mas eu acredito que é algo muito além disso. Não está errado a tua capacidade, ok. Mas meu é muito. É além do natural. Além do normal. Se é normal, é normal. Se é muito, é além do normal. É além do natural. Então, com todo o teu muito, chega a ser algo até exagerado, né? Porque ele ainda usa todo o teu muito. A verdade é que o ser humano, ele escolhe as coisas que ele gosta. Ao longo da vida, nós desenvolvemos, nós analisamos, nós experimentamos, nós visualizamos, nós participamos, nós sentimos, e isso vai construindo a nossa identidade e, principalmente, nós vamos aprendendo aquilo que é mais importante para nós, o que há de mais importante na nossa vida. Isso a gente vai levando conosco dia após dia. E sempre tem algo que mexe conosco, que mexe com o nosso ser. Algo que gostamos muito. E por isso nós fazemos qualquer coisa. Por isso nós nos esforçamos até mais do que o normal. Porque é como se fosse, é o nosso sonho. Como se fosse, é o nosso sonho de consumo. É algo que queremos muito desde quando éramos novos. E agora que alguns desses sonhos, com o passar do tempo, vão sumindo da nossa vida, porque a gente vai crescendo. A gente é pequeno, a gente tem alguns sonhos, né? E aí a gente vai crescendo, e aí a gente vai... Outras coisas vão surgindo, e a gente vai deixando algumas coisas para trás, algumas coisas se perdem, e esquecemos de algumas coisas. Trocamos por outras que julgamos ser muito melhores do que aquilo que pensávamos. Ou, às vezes, não. Às vezes, nós, desde a infância, temos sonhos e chegamos na fase adulta e temos a oportunidade de realizá-los. Porque é algo que sempre nos acompanhou em todas as fases da nossa vida. E, de repente, para que isso seja realizado, nós fazemos de tudo. Porque é o que nós temos de mais importante. É como um objetivo de vida. E para isso, nós fazemos além. Se preciso for, faremos além do que faríamos normalmente, por qualquer outra coisa. Claro, é algo que nós queremos muito.
É mais ou menos isso que o Shema está dizendo. Você tem que trocar o que há de mais importante no seu coração, o que você tem como o maior sonho da sua vida, você tem que trocar pelo eterno. O seu muito, todo o teu muito, todo o teu esforço para conquistar algo, tem que ser o eterno, Adonai, o teu Elohim. Ele tem que ocupar esse espaço. Isso é algo que só você pode fazer. É a sua escolha. É o amor verdadeiro ao eterno. No seu mais alto nível. Não é um amor, um amorzinho qualquer. Todo o teu coração tem que ser dele. E ele não pode tomar isso para ele. Você tem que dar para ele. E qual a maneira, qual a forma, como poderemos chegar a esse nível? Ontem à noite nós falamos sobre isso. Hoje pela manhã também. Porque essa porção, ela nos ensina muito sobre isso. Ela nos mostra muito os mandamentos. Ela nos direciona aos ensinos, às instruções, aos mandamentos do Eterno, pois através deles nós temos vida. O próprio Adonai, eu citei o texto hoje pela manhã, em Yehezkel, por obedecer a eles, vocês terão vida. Porque é a maneira, é a forma de demonstrarmos amor ao Eterno. Inclusive, esse tipo de amor aqui, com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu muito. Então, simplesmente, obedecer ao Eterno. Mas, se chegar a determinadas situações, você ficar com vergonha de testemunhar sobre o Criador, isso não é o teu muito. Porque alguém jamais teria vergonha de defender o seu sonho. Não mediria esforços para isso. É isso que o Eterno quer dos seus filhos. É algo que não se pode negociar. A sua fé no Criador, o seu amor pelo Eterno, é algo que não se negocia, é algo inegociável, indiscutível, não está aberto a discussões. A fé, a confiança que o Eterno deseja é como a confiança praticada por nosso pai Abraham. Inabalável. Por isso foi creditado como uma de Sedacá, porque ele abriu o coração para o Eterno totalmente. Ele deu o seu muito. Eu posso citar o exemplo da Akedá. Ali foi ou não foi o seu muito? Porque era o grande sonho do nosso pai Abraão ter um filho nascido de Sara. Ele tem esse filho. Ele está muito feliz. Era o grande sonho da sua vida. E o Eterno pediu esse grande sonho. Os sábios, inclusive, chegam a dizer que o Eterno fez esse pedido porque o próprio Satã, isso está no Talmud, Bereshit e Rabá, o próprio Satã acusou Abraham de amar mais a Yitzhak do que ao próprio Criador. É por isso que o Eterno, quando chega no capítulo 23 ou 22 de Bereshit, ele diz o seguinte, 22, leva o teu filho Yitzhak, o único que tu amas. Aí, como tem essa expressão do Eterno, o único que tu amas, aí eles dizem isso. Olha, Satã acusou
acusou, e esse é o objetivo de Satã, ele foi criado para isso. Ele acusou Abraão de amar unicamente a Isaac, ou amar a Isaac acima do Criador. E quando o Eterno pede para que ele levasse Isaac ao Monte Moriá e o oferecesse em sacrifício, ele deu o seu muito. Ele amou e provou o amor ao Eterno com o seu muito, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com todo o seu coração. É só um exemplo para você entender o que significa meu derra. Só um exemplo. Baruch Hashem, cada um tem a sua história, cada um tem os seus sonhos, cada um tem... somos diferentes. Então você vai entender, você vai pensar, você vai analisar dentro de si do que eu estou falando agora. O que significa o teu meu derra, o teu muito. E é com todo o teu muito que você deve amar. E amarás. Sempre você vai amar o Eterno. Dessa forma, com o teu muito. Aqui, olha esse texto de Devarim. É Devarim mesmo, né? Devarim, capítulo 11, verso 22. Só você passar um pouquinho as páginas. Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 20. O finalzinho, não é isso? O finalzinho da porção... O finalzinho da porção Ekev, não é isso? É, o finalzinho da porção Ekev. Antes do 22, no próprio capítulo 11, nos diz assim: portanto, amem Adonai, seu Elohim, sempre obedecendo às suas ordens, aos seus regulamentos, às suas regras e às suas mitzvot, aos seus mandamentos. Não há uma outra forma de amar ao Eterno. Somente através da obediência. O amor que o Eterno requer do ser humano é a obediência, é a prova de amor, é a obediência. E quanto mais afastado você está dos costumes, do local aonde o Eterno escolheu, do povo que ele escolheu, Israel, mais esse amor é colocado à prova. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por isso que ele citou os exilados. Ele citou o amor desses exilados, que ele traria de volta. Ou seja, até chuvar. Porque é um amor tão incondicional, mesmo habitando em lugares afastados da vida nacional de Israel, que tem, obviamente, muito mais facilidade de se guardar os mandamentos em um local, por exemplo, que guarda o Shabat. É muito mais fácil você guardar o Shabat em Israel do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque em Israel, o Shabat já é guardado já. Tem gente que não guarda o Shabat, mas o país em si guarda o Shabat. Como aqui no Brasil, tem gente, a maioria das pessoas não guardam o domingo, mas o país em si guarda o domingo, mas muita gente não está nem aí para o domingo. Não santifica o domingo em si, né? Mas o país em si, como todos os outros países da Terra praticamente, né? Não vou colocar 100%, porque não é 100%, é o domingo, né? É o dia de se guardar. Então, se você está num lugar em que o Shabat não é o dia de se guardar, e você guarda o Shabat, isso é uma prova de amor, entendeu? É por isso que o Eterno diz em Yeshayahu, capítulo 56, sobre esse tipo de situação. Em Isaías, capítulo 56, o Eterno cita, Yeshayahu 56, Hamishim Veshesh, 56. Yeshayahu, capítulo 56,
Os estrangeiros que se unem a... Verso 6. Os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir e amam o nome de Adonai e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte. Monte Moriá. E os farei alegres na minha casa de oração. Então, observe que o Eterno... O verso 5 do capítulo 50, era esse que eu queria ler, é o verso 5. Em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder e um nome maior que o de filhos e filhas. Lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. Então, quando o Eterno verifica esse amor incondicional do ser humano, mesmo em situações desfavoráveis, isso é o exercitar do meu derra, do teu melhor, do teu muito. Porque você vive em um local em que os conceitos, os preceitos, os regulamentos, os juízos do Eterno não são considerados. Não existe outra forma de demonstrar o amor ao Criador, senão através da obediência aos mandamentos. O verso 1 do capítulo 11 de Devarim nos diz isso, e também o verso 22, que eu coloquei aí na tela para vocês. O verso 22 diz assim: Ki im shamor tishmerum et kol ha-mitzvah hazot asher anohim mitzaveh etchem לעשות לאהבה את אדוני אלוהיהם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. Pois se cuidarem de obedecer a todos esses mandamentos que dou a vocês e cumpri-los, e dessa forma amando Adonai, o Elohim de vocês, e seguindo todos os seus caminhos. Bechol derachav, vem de derer, dalet, resh e raf. Raf, sufit. Aí vem a palavra derer, caminho. Todos os seus caminhos. Derachav, todos os seus caminhos. Os 42 estágios da Teshuvah. É essa maneira, através do amor. Mas o amor é demonstrado através da obediência, lá assoto, para fazerem, para praticarem. Eles sempre estão juntos. Porque é a maneira de demonstrar amor. Não é falando, é fazendo. Em Yohanan, a carta de 1 Yohanan Hashaliach, 1 Yohanan, 1 João, capítulo 5, verso 3. Olha que lindo isso aqui. Ki zot hi ahavat Elohim, ki zot hi ahavat Elohim, li shemor et mitzvotav, u mitzvotav lo kashot. Hen nissa ko que hen nitsa. Aqui já é outro texto, já viu? Aqui é outro. Ki zot hi ahavat Elohim lishmor et mitzvotav, u mitzvotav lo kashot hen nitsa. Nitsa. Pois amar Elohim é lishmor et mitzvotav. Pois amar a Elohim significa guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos, lo kashot, não são difíceis, não são kashot. Será que daí que vem a palavra caixote? Pesado? Não são pesados, não são difíceis. Correlete é pregador, mas eu me esqueço. Correlete. Escrito por
Shlomo Hamelech, pelo rei Shlomo, Kohelet, pregador, anunciador. Esqueci o nome agora, deixa eu lembrar aqui. Eclesiastes, pronto. Eclesiastes. Kohelet, Eclesiastes. Quer dizer, Kohelet quer dizer anunciador, aquele que anuncia, aquele que prega, aquele que fala, aquele que ensina. Kohelet, capítulo 12, verso 13 e verso 14. Olha que lindo esse texto. Depois, Sof. Lembra do Yam Suf, que eu falei para vocês há pouco tempo? Suf. Suf. Na língua egípcia é junco, mas na língua hebraica, Sof quer dizer final. Final. Sof davar, hakol nishma. Eis a conclusão, o final. Sof, o final, o fim. Depois de ouvir toda a palavra, né? Depois de ouvir, depois de escutar toda a palavra. Hakol nishma, davar hakol nishma. A palavra toda escutada. Vamos traduzir para o português, fica mais fácil. Eis a conclusão depois que se ouviu toda a palavra. A conclusão é a seguinte. Et ha-Elohim irá ve'et mitzvotav shemo. Temerás a Elohim temerás, ao Eterno temerás, e os seus mandamentos guardarás. Shemo. Guardarás. Kizekol ha-Adam. Pois todo ser humano foi feito para isso. Pois todo ha-Adam, o ser humano, não é homem e não é só mulher. É homem e mulher, é todo ser humano. Qualquer ser humano. Adam vem do barro, Adamá, do solo, do barro. Todos. Adam significa humanidade, pois toda a humanidade foi feita para isso. Para isso, todos os seres humanos foram criados. Para isso foram criados todos os seres humanos. Para temer ao Eterno e obedecer aos seus mandamentos. Aí vem o verso 14. Ki et kol ma'aseh ha-Elohim yavi be mishpat al kol nelam im tov ve'im ra. Pois Elohim levará a juízo, levará no juízo, bemitzpat, né? Juízo, levará no juízo, ou seja, no dia do julgamento, al-kol nelam, tudo o que realizamos, tudo o que fazemos, tudo o que produzimos. Im tov ve'im ra. Seja bom, seja uma obra boa, ou seja uma obra má. Tudo será levado para o juízo. Então, para que fomos criados? Para temer ao Eterno e obedecer aos seus mandamentos. Isso é a conclusão que chegou o rei Shlomo, o rei Salomão. Próximo. Verso 6 agora, do capítulo 6 de Devarim. Verrayu ha-Devarim ha-Ele. Isso aqui é muito importante. Essa parte é importantíssima para entender o Shema. O significado real do Shema. Verrayu ha-Devarim ha-Ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. E estarão as palavras, ha-Devarim. Eu pergunto a vocês, que palavras que deverão estar sobre, acima, al quer dizer acima, para cima, em cima, no topo do nosso coração. Que palavras são essas? Não é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quais são essas palavras? Se você está lendo o Shema agora, se
Se você está estudando o capítulo 6 de Devarim, lembre-se do que veio antes. O que é que foi que veio antes? As 10 palavras. São essas que o Moshe está citando aqui. São essas que devem estar sobre o nosso coração. E ele usa a palavra Hayom. Isso quer dizer hoje. Ou seja, hoje, todos os dias, todos os momentos. Isso não pode ser apenas um único dia na vida. Isso não pode ser apenas um momento da nossa história. Quando decidimos fazer techuvá, é algo para sempre. É algo para todos os dias. É algo que nunca mais nos deixará. Todos os dias, quando você lê e recitar esse texto, a palavra Hayom vai estar presente. O hoje vai estar presente. E o hoje, essas palavras sempre tem que fazer parte do seu hoje. O seu hoje é agora, nesse momento. Amanhã, elas também, o Eterno permitindo que você continue vivo, essas palavras estarão também no teu hoje. E sempre que houver hoje para nós, essas palavras têm que estar no nosso coração. Mas não em qualquer lugar do nosso coração. Tem que estar sobre o nosso, acima do nosso coração. Tem que ser o top of mind, o topo da mente, ou seja, o mais importante. Tudo tem que ser, toda decisão que tomarmos, o que o texto diz é que toda decisão que tomarmos tem que estar, tem que estar em concordância com as palavras que o Eterno falou. Então, se você chega numa situação em que para tomar uma decisão, você lembra das 10 palavras e de todos os mandamentos que estão ligados a elas, e aí você toma a decisão baseado nisso. Baseado nisso. Se chega um momento da sua vida que você precisa tomar uma decisão, e a decisão que você vai tomar, para que você consiga algo, você precise denegrir a imagem de alguém, puxar o tapete de alguém, enganar alguém, mentir para alguém, você vai lembrar das 10 palavras. E você vai lembrar que o Eterno escreveu com a sua mão: não produza contra o teu próximo um testemunho falso, ou seja, não engane, não minta. E aí você vai tomar a decisão baseada nisso. Por quê? Porque ela deve ser o que há de mais alto no seu coração. Ela deve ser o topo. Por isso que disse Yeshua, não há mandamento maior do que estes dois. Não há. Então, tudo que fizermos tem que ser baseado sempre nesses dois pilares. Amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você se lembra? Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Será que eu ia gostar que alguém puxasse o meu tapete, entre aspas? Que alguém me denegrisse? Que alguém me enganasse? Que alguém mentisse para mim? Não, eu não ia gostar. Então eu não vou fazer. Porque não faça ao outro o que você não quer que faça com você. Faça ao próximo o que você deseja que faça a você. Que façam a você. Baruch Hashem. Yeshua, ele foi extremamente... Ele teve uma posição sem rodeios em relação à Torá. Uma posição sem rodeios, de forma clara, de forma precisa e de forma elevada. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 17, nós temos o seguinte texto. Olha que coisa linda isso aqui. Ach naquel ihye lashamayim ou laaretz lahalof
me asher ipol kotz echad min hatorá. É mais fácil, naquele, acontecer o quê? Para os céus ou para a terra, la halof, desaparecerem. É mais fácil para os céus e para a terra desaparecerem, me asher, do que ipol kotz echad, do que um kotz, um traço, echad, kotz echad, um traço se tornar vazio, ipol, se tornar vazio, se tornar inútil, desaparecer, sumir. É mais fácil acontecer para os céus e a terra de desaparecerem do que ipol, se tornar vazio, se tornar inútil, se tornar sem efeito, um único kotz min ha-torá, um único traço da Torá. É esse nível que ele ensinou. É isso que ele ensinou. É isso que ele ensinou, como amarmos ao Eterno com todo o nosso coração. E ele usou ainda a palavra com todo o teu conhecimento. Tudo que você tem, toda a sua constituição, tudo deve ser colocado abaixo do amor ao Eterno. O amor a Adonai tem que vir em primeiro lugar. Mesmo que a tua razão te leve para outro local, deixa a razão de lado e volte-se para o Todo-Poderoso, com tudo que é a sua constituição. Eu te falo da razão, porque chega nos mandamentos sem explicação, e aí as pessoas... Mas são justamente eles que provam o maior amor ao Eterno. Quando nós obedecemos a ele, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. Aqui é a tradução. É mais fácil para os céus e para a terra desaparecerem do que se tornar vazio um traço, ou seja, um kotz em hebraico. Min ha-Torá, da Torá. Bendito seja para sempre o nome do Eterno. Só relembrando para vocês que a palavra Hayom, hoje, aparece na Torá 137 vezes. A palavra Hayom, hoje. 137 vezes. Olha aqui, ó. Hayom. 137 vezes. Somente no livro de Devarim, 75 vezes. A palavra Hayom tem a seguinte raiz. O Re é 5, o Yud é 10, eu tenho 15. 15 mais 6... 15 mais 6, 21. 15 mais 6, 21. Mais 40, 61. A raiz de hoje é 61. A raiz da palavra hoje, Hayom, 61. 61, o valor numérico é 61. E qual é a raiz? A raiz é 7. Perfeição, hoje, Hayom. Qual é o dia perfeito? Hoje. Qual o melhor dia? Hoje. Sempre que alcançarmos o hoje, será sempre o melhor momento da nossa vida. Coloque isso na sua cabeça. Cada vez que você vai, que o Eterno te concede mais um dia de vida, esse é o melhor momento. E você tem que transformar no melhor momento da sua vida. Sempre faça o do hoje ser o seu melhor momento. Se você fizer isso, não será pego de surpresa nunca. Transforme o seu hoje no melhor momento da sua vida. Não importa que dia seja, transforme. Lembre-se do Shema. Lembre-se desses ensinamentos que o Shema nos traz. Não importa o que aconteça no nosso dia. O Eterno merece o nosso melhor, o nosso muito. Não permita que as nossas desilusões do dia a dia, não permita que as pessoas que nos tiram do sério, as situações que nos tiram do sério, as coisas que nos fazem tristes,
Não permita que atrapalhe o que o Eterno merece todos os dias de você. Ele espera todo dia, todos os dias, que você se lembre dele e que sempre, ao tomar uma decisão, sempre que chegar à sua mente alguma coisa, sempre que chegar à sua cabeça alguma coisa, sempre que você pensar em alguma coisa, quando você coloca a Seret Hadevarim, as 10 palavras, acima, como o topo, como o mais importante, e todo o seu pensamento é em cima disso, as 10 palavras. E aí aquele pensamento, você diz, esse pensamento não é correto, porque não condiz com as 10 palavras. E você descarta aquilo. O Eterno, o coração, toca o coração do Eterno. Porque você está fazendo o melhor, você está dando o seu muito em todos os momentos da sua vida. Quando você se depara no seu dia a dia com pessoas que te machucam, que te magoam, e fazem algo errado contra você, e aí você sente aquele fogo ardente de querer se vingar, de querer revidar, e aí, claro, isso é normal, somos feitos de emoções, mas aí você respira um pouco e você se lembra o que está no fundo do seu coração. Você se lembra o que está acima do seu coração, das 10 palavras, e você diz, não posso me vingar, não posso agir da mesma forma, porque eu não desejo que façam isso comigo. Então, se eu não desejo, eu não farei. Eu vou tratá-lo como eu gostaria que ele me tratasse. Isso é viver no seu melhor. Isso é fazer do seu dia. Isso Yeshua nos ensinou como ninguém. Não faça para os outros o que você deseja que faça a você. Ame, abençoe aqueles que te perseguem. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso. Eu poderia ficar aqui a semana inteira falando sobre esses detalhes do Shema. Mas vamos adiantar aqui. Verso 7. Verso 7. Capítulo 6. Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa. O verso 7 nos diz o seguinte. Olha que lindo esse verso. Esse verso 7 é um dos mais maravilhosos do Shema. Vamos lá. Eshinamtam levanecha vedibarta bam beishiveitecha beveitecha uvletecha vaderech uveshurbecha uvekumecha Eshinamtam levanecha vedibarta bam beishiveitecha beveitecha uvletecha vaderech uveshurbecha uvekumecha. Que coisa maravilhosa. E ensine as palavras. Ao pé da letra, Shinamtam, coloque na cuca, coloque dentro da cabeça deles, ou seja, diligentemente, com muita diligência, com muito fervor, você deve ensinar aos seus filhos. Por isso que ele colocou, o tradutor, ensine-as com cuidado para seus filhos. Ótima tradução. É isso que significa a palavra shinamtam. Inculcar, colocar na cuca, colocar dentro da cabeça. Fazer de tudo que essas palavras entrem na cabeça dos seus filhos. Por isso que ele colocou, ensine-as com cuidado para seus filhos. Ótimo. Depois o texto diz o seguinte, e fale a respeito delas no teu sentar. Olha aqui, a palavra sentar. Vedibatabam, fale a respeito. Vem dessas 3 letras, Dalet, B, Bet, Iresh. Dalet, Bet, Iresh. Davar. Davar. Davar, palavra. Davar quer dizer palavra. Vedibatabam, e fale
a respeito delas. Beshivei terra. Veja aqui, shevet, beshivei terra. Nós temos 3 letras. Shin, bet e tav. Shin, bet, tav. Shevet, sentar. Porém, se você observar, Shin, Bet, Tav, essas 3 letras, Shin, Bet, Tav, é justamente a palavra Shabat. Então você poderia dizer assim, fale a respeito delas no Shabat. Fale a respeito delas no Shabat. Fale a respeito delas no Shabat. Porém, o texto aqui cita justamente o sentar. E tem a ver com o Shabat. Você senta quando você vai descansar. Você senta para... No teu sentar, no teu descanso, fale a respeito delas. Delas quem? As 10 palavras. Depois vem, bevei terra, na tua casa. Fale a respeito dela. Não é quando sentar na tua casa, são 2 coisas diferentes. No teu sentar, na tua casa, no teu sentar é uma coisa, na tua casa é outra coisa. No teu sentar pode ser em qualquer local, mas também deve se falar também na tua casa. E depois tem outra situação. Uvletecha. Uvletecha vaderer. Uvletecha vaderer. E andando no caminho. E andando no baderer, no caminho. E andando no caminho. Isso você pode colocar também como no caminho da Techuvá. No teu caminho diário. Né? No caminho que trilhamos diariamente, sempre devemos falar sobre as 10 palavras. Elas têm que ser o ponto alto da nossa vida. Ensinar para os filhos, falar a respeito das palavras ao sentar-se na tua casa, andando no caminho e no deitar agora. No deitar. Esse deitar, os sábios dizem, isso é em relação quando dormimos. Mas, na verdade, não é só isso. Esse deitar também significa quando estamos por baixo, quando estamos numa pior, quando estamos em situações, quando caímos, quando estamos no chão. Essa palavra aqui significa isso, estar no chão, estar prostrado, estar embaixo, estar caído, mesmo em dificuldades, mesmo passando por lutas terríveis. Essas 10 palavras têm que ser sempre a nossa bússola, nosso farol. E também quando estivermos por cima, quando levantarmos, no deitar e no levantar. Tanto estando em baixa como estando em alta, essas 10 palavras sempre têm que fazer parte da nossa vida. A gente finalizar, amarre-as por sinal sobre a tua mão. Ukshartam leot al yader. Amarre-as por sinal. Ukshartam, amarre-as, leot por sinal, al yader, sobre a tua mão. Verrayu letotafot beneirra. E coloque-as na parte frontal da tua cabeça, entre os teus olhos, bem einerra, ou seja, na testa. Daí que vem colocar, amarrar na mão e na testa. Essa expressão, ela aparece novamente, ela já apareceu antes na Torá, em Shemot, capítulo 13, verso 9. Êxodo, capítulo 13, verso 9, nós temos um estudo, inclusive, sobre isso, né? O sinal da mão e da testa. Depois vocês procuram aí no canal o sinal sobre a mão e sobre a testa. Procurem aí, que é justamente desse texto de Shemot 13:9. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre a sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte, Adonai te tirou do Egito. Está nas mãos, atar as mãos, simboliza os nossos atos, as nossas obras.
o que fazemos, o que realizamos, tudo o que fizermos, tudo o que realizarmos, toda obra que fizermos, tudo o que realizarmos, lembre-se, essas 10 palavras têm que estar atadas, devem estar atadas à tua mão. Ao você estar realizando algo, não pode ser realizado sem estar de concordância com as 10 palavras. Lembre-se disso. Entre os olhos é na testa, ou seja, é o símbolo dos nossos pensamentos. E Yeshua utiliza muito desse símbolo, quando ele fala: não adulterarás, não apenas quando você realiza o ato, mas se você pensar em fazer, se você desejar alguém no seu pensamento, você já cometeu pecado. Então, os nossos pensamentos também devem ser tomados, devem ser dirigidos pelas 10 palavras. Em Devarim, no próprio livro de Devarim, capítulo 11, Devarim, capítulo 11, verso 18. 11, verso 18. Portanto, guardem essas minhas palavras com o seu coração e com todo o seu ser. Atem-nas a sua mão como sinal e ponhas em uma faixa à volta da sua testa. Repete isso aqui. Ensine-as com cuidado a seus filhos, falando a respeito dela. A mesma coisa que está no Shema. É isso que significa. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, procure o vídeo, o sinal sobre a mão e sobre a testa que está no nosso canal. Aí vem a parte final. Ukshartam, Urtavtam al mezuzot beiterra, uvisharecha, Urtavtam al mezuzot beiterra, uvisharecha. Mezuzot, que aparece aqui, é o plural da palavra mezuzá. Mezuzá quer dizer umbral. Mezuzot, umbraus, né? Umbrais. Não sei se é umbraus ou umbrais. Depois vocês me corrigem. Nunca lembro disso. Em cada porta que passarmos, entrando ou saindo, para onde formos ou onde chegarmos, que uma porta, o umbral da porta, né, é justamente tanto para entrar ou para sair. Seja entrando ou seja saindo, essas 10 palavras devem nos acompanhar. E para isso, quando o Eterno fala sobre isso, é que foi criado o mezuzá. O mezuzá se baseia nesse texto da Torá. E o mezuzá, que a tradução é umbral da porta, esse é o símbolo. Todas as vezes que passamos e vemos o mezuzá no umbral da nossa porta, nós nos lembramos das 10 palavras. Para que serve o mezuzá? O mezuzá não é um amuleto. Não é um amuleto para espantar ninguém, né? E para nos proteger de ninguém. Apesar que se coloca o Shin aqui de Shaddai, que simboliza Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel, que ele nos guarda. Mas não é simplesmente a mezuzá que nos guarda. O que nos guarda de cometermos pecados, de falharmos contra o Eterno e de falharmos contra o próximo, é quando transgredimos as 10 palavras. E é exatamente isso o símbolo da mezuzá. A mezuzá nos lembra das 10 palavras. Quando você passar por aqui, leve as 10 palavras com você. Quando você entrar, entre com as 10 palavras. E isso não deve ser levado em conta só em relação às portas, mas todas as portas da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Quando entramos em um determinado momento da nossa vida, quando atravessamos por determinadas portas, por determinados momentos, essas 10 palavras têm que nos acompanhar. Shomer Daltot Israel. Shaddai, Shomer Daltot Israel. O guardador das portas de Israel. E os sábios dizem, o Eterno gravou a sua impressão digital, o Shin, na nossa mão. Aqui, o Shin ao contrário, né? O Shin aqui, ó. O Shin. Shin de Shaddai.
aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos amamenta, aquele que nos ama e aquele que deseja que o amemos com todo o nosso coração. Baruch Hashem. O Eterno te abençoe e te guarde. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Esse instante. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Olá pessoal, nós estamos aqui num monumento muito legal. Daí William, beleza? Beleza, Luca? Beleza. Olha essa pedra aqui, ó. Tá, a gente está num lugar aqui no parque, né? E a gente achou essa inscrição aqui. Aqui tá, Felipe disse que tá escrito aqui, ó. Foi a pedra do templo do Sansão. Quando ele fez aquele, quando ele estava amarrado, ele jogou, puxou. Ele puxou uma das colunas, aqui. Essa aqui é a ponta de onde deixou afastar pro pessoal aqui, né? Que ficava no chão. Felipe falou isso pra gente. Felipe disse que foi. A única peça que sobrou foi essa que tá aqui no parque aqui. Isso aí. Falou com aquele. Eu não disse nada disso. Estamos aqui em Israel, viemos pela caravana Teshuvah e viemos conhecer um pouco desse país que tem muitas histórias que faz que a gente possa refletir sobre as nossas vidas, né? E, através do Moré Felipe, que em hebraico é professor, podemos aprender mais da história, a história real, o que realmente aconteceu, né? E entender as escrituras, porque como estamos quando não conhecemos o local, às vezes lemos e não entendemos, mas aqui conseguimos compreender. Onde estamos mesmo aqui foi a tumba onde foi enterrado Yeshua, e é emocionante você conhecer o local que ele ficou e que ele ressuscitou. E quero fazer um convite para quem tiver sentindo o coração e vir aqui, que venha. Porque é seguro o lugar? Você achou seguro? O local é fantástico, segurança, alimentação dos hotéis, a hospedagem que é ótima, as pessoas sabem, como é que eu posso falar, receber, né? Recebem muito bem a gente, e eu quero convidar todos que possam vir aqui e conhecer. Mas ele gravou, vai botar no catu? Ai, meu Deus, vou ter muito o que assistir quando eu voltar. Muito lindo. Esse vai fazer sucesso, não sei não. Vai sim. A Santiago de Deus. Ó, tá vendo? Não coube. Alma de Deus. Não coube a cabeça, ele vai com a pontinha. Pô, se eu soubesse que ele gostava, eu ia deixar demais aqui. Só falta falar, né? Bem expressivo. Ele é muito expressivo. Se ele mostrar os olhões aí, os olhos dele são lindos. Os olhos dele, do perto aqui, é meio fechadinho pequeno, e aquele... Ah, não, ele tá sendo... Não, tá tocando ele. Ele tá igual Noé provando a vinha. Estamos aqui na fonte de Arode, onde Gideão selecionou os homens para a batalha, que o Eterno indicou. Desses, os guerreiros que ficavam com as espadas e os escudos na mão, isso aqui representando no caso, eles se abaixaram e beberam água assim, sem largar as espadas. Já os outros, que não eram guerreiros, os 300 que foram escolhidos, eles se abaixaram e pegaram a água com a mão e bebiam.
pois eles não eram guerreiros, não tinham espada nem escudo nas mãos. E esses foram os escolhidos pelo Eterno, pois o Eterno queria mostrar que não precisava de guerreiros para ganhar a batalha, mas sim dele que viria a vitória. De frente para o parlamento israelense, o Knesset, nós temos a Menorá, feita em 1956, comemorando assim os 8 anos da nação de Israel, por Beno Elkan. É uma menorá maravilhosa, 7 braços, e em todos os braços nós temos imagens que relembram momentos marcantes da história de Israel. Como, por exemplo, esse aqui, que é o central, Moshe Rabbeinu levantando os seus braços e Ur e Aharon, seu irmão, o segurando. Como esse, de David Hamelech segurando a cabeça do gigante Golias. E assim sucessivamente. São vários elementos históricos que marcam a história do povo de Israel.
ולך בזולת ובגני ימלכתו בחמת חונלי ובשם ולך בזולת ובגני ימלכתו בחמת חונלי ובשם la 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 la